Então, muito bem. Boa noite, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Podem confirmar para mim, por favor, se a transmissão está acontecendo? Aí parece que está tudo certo então. O pessoal já está dando o sinal número um. E aí, Edi, está por aí também, Edi? Vai entrar na sala? Olha só, estou muito satisfeito com mais uma semana de trabalho. Enfim, rapaz, essa semana foi o bicho, viu? O bicho pegou. Foi muito bom. Eu estou muito satisfeito com tudo aquilo que aconteceu. Nós tivemos várias atividades, inclusive no começo da semana eu gravei um vídeo avisando sobre todas as apresentações que nós teríamos e valeu a pena cada minuto. Eu estou terminando a semana muito bem, muito satisfeito. Tenho aqui, olha, as inscrições também do pessoal que vai fazer esse trabalho particular comigo, do Mega Coach, só para vocês terem uma ideia, olha o trabalho que eu vou ter, ó, né? Todo esse pessoal aqui, e mais eu vou fazer isso com muito carinho, esse trabalho de aconselhamento que vai ser muito legal. O material já está sendo preparado, já está sendo despachado. Os cursos da Unidarma que nós começamos essa semana, o curso da PAMI, Sexo e Cumplicidade, achei muito legal aí a temática, né? O sexo é uma coisa muito complicada na vida de muita gente. As pessoas misturam as coisas, confundem sexo com sexualidade. E esse curso que para mim vai ser uma grande alegria, que é o curso Desvendando a Mente Milionária. Olha, eu sou apaixonado por esse tema e eu vou me dedicar 100% para que vocês tirem o melhor proveito disso. Então estou bastante animado. Edi, boa noite aí. Eu vou abrir o tema já, mas queria só eu falando também. Não tem graça, né, Edi? Como é que vão as coisas por aí no sul? Eu sul, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Me ouve não? Pera aí. Tá muito baixo, Edi, muito baixo. Baixo? Vamos ver aí. A Edi sempre assim, né? Ei, Edi. Deu? Aqui não tá Melhorou? ligado. Melhorou, melhorou. Melhor, Aumenta mais melhorou? que vai ficar bom. Tá, deixa eu ver aqui. Não, é que eu já foi o volume total. Ainda tá Não, baixo? beleza. Não, tá bom, tá bom. Meu volume aqui que estava baixo. Maravilha. Ah, Então tá vamos lá, bom. Edi. Como é que estão as coisas aí no sul? No sul deu uma refrescadinha, deu chuva e tá 25 graus, eu estou de casaco. E, mas melhorou bastante, porque estava bastante quente, né? Ficou ótimo agora. Ficou bem bom. Olha, eu estou preparando aqui um material que você vai gostar, porque eu anunciei que o curso Desvendando a Mente Milionária ia ser o último curso de desenvolvimento pessoal, mas nós temos ainda nesse ano um curso para terapeutas. Você está sabendo? Já ou ainda não? Nós Eu acho vamos, que sim. nós vamos iniciar o instrutor de emagrecimento, agora em dezembro, Sim, sim, sim. né? Nossa, legal. Show de Então, bola. vai ser um trabalho muito bacana. Olha, eu quero nem saber se o pessoal está de férias, se vai estar viajando. Aqui a gente não vai parar. Quem quiser parar, que pare. É por conta de quem quiser parar. Mas nós vamos avançar. Bom, Edi, eu vou abrir aqui o tema de hoje. Eu coloquei aqui, na verdade, um ponto que eu já venho abordando, como é que eu posso dizer, já motivado com o curso Desvendando a Mente Milionária, eu quero falar de 4 possibilidades ou 4 ações possíveis das pessoas que estão procurando a sua prosperidade, o sucesso, a realização, o seu progresso. E aí eu consegui aqui, no meu rascunho, colocar quatro seres possíveis. E vocês que estão aqui na sala, né, vão dizer se você se encontra no caso número um, no caso número 2, no caso número 3 ou no caso número 4. Porque eu venho falando, inclusive na última reunião dos empresários da Unidarma, eu disse que vocês, buscadores de autoconhecimento, devem ser seres incríveis. Não devem ser apenas seres grandes, não devem ser apenas bons, mas devem ser incríveis. Porque você é um cultivador de autoconhecimento, você é um cultivador de desenvolvimento pessoal. E você pode fazer isso, você pode. E olha, eu quero que você cresça muito, mas muito mesmo, porque só assim, pessoal, o nosso mundo vai se tornar um lugar melhor para se viver. Porque de referência negativa, de gente pessimista, de pessoas fracassadas, isso o mundo já está cheio.
Olha, de pessoas fracassadas, e é gozado, né? Você vê como é que são as coisas. Esses tempos atrás, faz uns 3, 4 meses, eu abri lá no Facebook e estava assim: o mundo não precisa mais de pessoas com sucesso, o mundo precisa de pessoas felizes. Como se já tem muita gente de sucesso. Olha, sinceramente, eu não sei onde é que estão essas pessoas, viu? Muitas pessoas com sucesso. Pelo que eu vejo aí, as pessoas estão cada vez mais fracassadas, frustradas, desiludidas, depressivas, desesperançadas. Agora, se eles acham que sucesso é só ter dinheiro, isso para mim não é sucesso. Sucesso, dinheiro é um ingrediente do sucesso, mas o sucesso é muito mais do que isso. Sucesso significa que você está conseguindo realizar seus sonhos, que não parece que é a realidade da maioria das pessoas. Frustração, decepção, parece que está sendo a regra do mundo que vive. Então nós precisamos sim, pessoal, precisamos de muita gente bem-sucedida. O mundo está carente de pessoas de sucesso. E eu torço para que todos vocês sejam um grande sucesso por uma única razão. Porque na medida em que você progride, e você também se torna automaticamente um referencial de possibilidades para as outras pessoas. E é isso que eu quero. Então, olha, os quatro estágios possíveis. O primeiro grupo são aquelas pessoas que não sonham. Ou seja, aquelas pessoas que faltam ousadia. Talvez até já sonharam no passado, mas hoje não sonham mais. Elas talvez até quiseram, projetaram, mas não, isso dá muito trabalho. E quanto maior o sonho, maior o tombo. Então é melhor não arriscar muito, porque vai que a gente não consegue, né? E aí a gente fica aí desejando as coisas, depois não tem, aí vai ficar frustrado. Então é melhor nem desejar muita coisa. E olha, vejo muita gente assim. Eu espero que você não esteja nesse grupo. O grupo 1 é o grupo dos que não sonham. Vou até anotar aqui, olha, para ficar registrado. Não sonham. Grupo número 1. O grupo número 2 é os que desistem cedo demais. Ah lá, tá lá na tela. Desistem cedo demais. São aquelas pessoas que sonharam, que às vezes a gente estava aqui nas nossas palestras, eu dizia, pessoal, você tem que investir, tem que acreditar no seu sonho, você tem que ir com tudo, se você quer fazer isso, faz, vai em frente, arrisca, se dedica, trabalha, arregaça as mangas, e o cara fica com aquela injeção de, agora eu vou fazer. Elas começam com toda a determinação, com toda a boa vontade, mas aparece ali um obstáculo, aparece um segundo problema, aparece uma terceira dificuldade, ela já para, fala, até que eu tinha boa vontade, mas eu acho que esse negócio de pensamento positivo aí não funciona muito não é para mim não. Melhor eu ficar quieto no meu canto mesmo. Eu vou arrumar meu emprego fixo, aí eu tenho um salário fixo, também vou ter uma aposentadoria fixa, uma vida fixa e pronto, você se fixa aí onde você quiser. Então, às vezes, você pode estar nesse segundo grupo, fazendo parte das pessoas que desistiram cedo demais. Agora, existe um terceiro grupo, que é o das pessoas que estão trabalhando ainda, eu até coloquei assim, insistem, mas não possuem conhecimento ou não possuem estratégia. Está aí na tela. Então, são aquelas pessoas que sonham, que vão para a luta e estão lá perseverando. O grupo 3 é dos perseverantes, mas são pessoas perseverantes, mas que está faltando alguma coisa. Elas trabalham, elas batalham, vem um problema, elas passam por cima e luta de novo, e tenta aqui, e tenta ali, e se esforça, e se dedica, e chora, e se lamenta, e se levanta, e vai, e volta, e vai de novo, mas não sai disso. É aquela pessoa que fala, pô, mas até quando, né? Eu estou batalhando aqui, estou lutando, estou me dedicando, mas quando é que vai acabar? Quando é que eu vou pegar o meu troféu, né? Então esse terceiro grupo dá um pouco de pena, né? Porque a pessoa, pelo menos, ela superou a fase número 1 e a fase número 2. Ela está sonhando e ela não desiste. Ela insiste, ela persiste, mas ainda falta alguma coisa. E o grupo 4? Olha lá, né? É o grupo das pessoas que sonham, sim. É o grupo das pessoas que insistem, sim. Mas é o grupo das pessoas que estudam.
das pessoas que buscam uma estratégia. Se não está funcionando, pô, eu quero tanto isso, eu estou trabalhando, estou lutando, estou aqui na minha lida, mas tem alguma coisa que não está dando certo. Então, são as pessoas inteligentes. Elas buscam, não tem aquele... Como é que chama aí? Alguém já ouviu falar do tal do ET Bilu? Já ouviu falar, Edi? Tá aí na internet, depois você procura ET Bilu. O sujeito atravessou não sei quantos milhões de espaços, né? O Marcelo falou, não sei quantos milhões de anos-luz, chegou aqui no planeta Terra, aí ele deu a mensagem dele, ele falou assim, busquem conhecimento. Olha lá, o Vitor sabe, busquem conhecimento. Olha, o sujeito atravessou não sei quantas mil galáxias para falar que você tem que buscar conhecimento. Pô, chegou atrasado, né? Isso aqui a gente já sabe. Ele tinha que falar outra coisa, né? Pô, se ele falasse... Então, né? Perdeu tempo, porque isso a gente já sabe. A gente tem que buscar conhecimento. Mas, enfim. E tem esse lá. Mas esse é o ponto. Então, você tem que sonhar. Tem. Você tem que insistir. Tem. Você tem que batalhar. Tem. Mas você tem que, como diz o ET Bilu, tem que buscar conhecimento, pessoal. Porque sem conhecimento, você só vai ficar aqui, ó. Vai trabalhar, vai lutar, mas a coisa não vai acontecer, gente. Isso que você tem que pôr isso na sua cabeça. Você não alcançou seus objetivos ainda? Não, Cris. Então preste atenção. Alguma coisa você não está fazendo direito. É só isso. Agora, o grande problema das pessoas é o seguinte. Elas não alcançam seus próprios objetivos e elas acham que não tem jeito. Não é que não tem jeito. Acorda, não tem jeito para você. Porque você ainda não obteve aquela quantidade de conhecimento que fará com que você chegue lá. Se fosse uma outra pessoa, conseguiria. Eu posso provar isso para você. Às vezes você fala assim, Cris, eu estou com uma dívida, não tem jeito, né? Impossível, não tem como eu me livrar dessa dívida. Mas tem gente que já devia muito mais do que você e está muito bem hoje. É que você não está sabendo fazer a coisa. O exemplo clássico é o nosso amigo Donald Trump. Está até aqui na minha mesa, ele fica atrás de mim. Aqui, ó. Isso daqui, não sei se dá para vocês verem na tela ao vivo. Donald Trump. Ele fica atrás. O Trump está aqui nas minhas costas. Então o sujeito devia 5 bilhões. Em 2, 3 anos ele fica bilionário de novo. Consegue resolver a questão das dívidas. Ele era milionário, adquiriu uma dívida bilionária e aí depois de 2, 3 anos virou bilionário. Alguém aqui tem uma dívida bilionária? Alguém que está devendo mais de 5 bilhões de dólares? Né? Não é reais, não. Alguém aqui deve 5 bilhões de dólares? Porque se o Trump conseguiu e você tem uma dívida parecida com ele, será que é isso? Então você tem que pensar, pessoal. Não é que não tem jeito, é que você não está sabendo qual é o jeito. Tudo tem jeito nesse mundo. Tudo, 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 tudo. Não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua situação, não sei qual é a sua busca, não sei qual é o seu objetivo, mas para tudo tem jeito. Mas você tem que buscar o conhecimento, você tem que buscar estratégia. Olha, e a melhor estratégia nós começamos nessa semana no curso Desvendando a Mente Milionária. Eu vou relembrar para vocês o primeiro slide lá. O dia e a noite, o quente e o frio, o alto e o baixo, o homem e a mulher. Então você tem o externo e o interno. Tudo no universo é dual. O problema da maioria das pessoas é que elas estão só agindo no externo. Trabalha, 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 trabalha. Você tem que trabalhar, claro. Mas você tem que fazer isso que nós estamos fazendo aqui, olha. O cultivo interno, mudar sua cabeça. Porque enquanto sua cabeça não mudar e você não alterar os seus conceitos... E olha, às vezes acontece... Oi, Di, eu vou passar a bola para você, viu? Inclusive vou lançar uma pergunta para você nisso. Mas às vezes acontece o seguinte. A pessoa, ela até acha que ela tem desenvolvimento pessoal. Ela até acha que ela tem autoconhecimento, que ela está trabalhando, que ela já fez curso... que ela já fez, sei lá, terapia, ela tem essa... E às vezes tem mesmo, mas ainda não é o suficiente. Às vezes, pessoal, faltou entrega nesse processo de autoconhecimento. A pessoa vai, mas não se entrega por completo. E aí, se você não se entrega por completo na sua busca, o resultado também não será por completo. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. E aí você tem que refletir o que está faltando para você.
né? Ou às vezes a pessoa, ela não está fazendo por merecer. É aquele clássico exemplo, aqui não, é um assunto polêmico, eu sei disso, é um assunto que dá muito pano para manga, nem vou abrir a discussão disso, porque senão a gente vai varar a madrugada, vai começar a amanhecer, a gente vai estar falando, mas é o seguinte, as pessoas que querem tudo de graça. Esse que é o grande problema das pessoas. E eu sempre ensino isso para os terapeutas formados aqui na Unidarma. Se você é uma pessoa que só busca coisa de graça, você só vai ter resultados de graça, ou seja, zero. Muito pouco. Quando você quer uma coisa de fato, você tem que pagar e às vezes pagar caro por aquilo. E pagar com alegria. Pagar com boa vontade. Com gosto. Né? E fazer isso, olha, entendendo que o dinheiro está indo, mas da mesma forma que ele vai generosamente, ele volta generosamente. Mas esses dias eu fui lá fazer um curso com o Lair, lá em Atibaia, eu e a Pami pagamos, acho que ao todo deu 7 mil reais para fazer um curso de 3 dias. Né? 7 mil reais para fazer um curso de 3 dias. Agora o sujeito para pagar 50 reais na Unidarma já fica assim, né? Travado. Aí, Cris Armeida, será que não tem um desconto aí? Não é? Pô, 50 reais, cara. Né? Você abre a sua carteira, você enche um tanque com 50 reais, faz uma compra com 50 reais, você consegue, sei lá, comer uma pizza com 50 reais? Não consegue. A pessoa fica ali segurando. E aí Gurdjieff, ele diz o seguinte, se você não paga para ter uma coisa e aquilo está contigo, aquilo nunca será seu. Aquilo só vai ser seu quando você paga. Então você tem que entender isso. Se você tem algo aí na sua vida e você não pagou por isso, isso não é seu, isso não te pertence. Então quando você faz um investimento com alegria, puxa vida, aquilo volta de uma maneira maravilhosa. De uma maneira maravilhosa. E eu não estou falando isso aqui para ficar fazendo propaganda aqui da Unidarma, porque todos vocês que estão aqui agora são da Unidarma. Não preciso vender o peixe para vocês, que vocês já compraram o peixe. Vocês já são da família. Mas eu estou falando isso para você ter essa consciência, para você entender o que está se passando aqui. Então, às vezes, a pessoa ela quer um resultado na vida dela, mas ela não está disposta a investir nesse resultado. Ela não quer fazer a contraparte. É só o venha a nós, né? Mas o fazer a sua vontade, não. Fazer a minha vontade. Ela não está interessada nessa dedicação. Então, que você nunca caia nesse erro, porque os resultados não virão para você. Não virão para você. Ali o Marcelo até fala, na última reunião teve uma pessoa que queria uma de graça. Eu não diria que é um absurdo, Marcelo, é que nós somos acostumados com isso, entendeu? É normal isso aí. Às vezes a pessoa até falou de toda boa vontade, porque é comum, é muito comum. Principalmente se tratando do tema do autoconhecimento, aí está aí a Edi como um terapeuta, ela até pode falar a respeito também, é muito comum na área de terapia, desenvolvimento pessoal, meditação, energia, isso, aquilo. O pessoal dá tudo de graça, tudo de graça. Vamos fazer de graça, de graça, de graça, de graça. E a pessoa acha que está ajudando todo mundo. Ela não faz ideia do mal que ela está fazendo na vida das pessoas. Está criando um monte de seres dependentes, que não sabem se automanter. Conseguir obter um benefício só vai conseguir por meio da gratuidade, a pessoa nunca vai desenvolver aquele senso de sou responsável pela minha melhora. Não, eu melhorei porque o outro me ajudou, ele me fez uma caridade. Pô, você tem que tirar isso da sua cabeça. Então, Marcelo, às vezes a pessoa ela pede uma gratuidade, não é por maldade, mas nós vivemos numa sociedade onde isso é ensinado. E as pessoas que fazem isso, elas veem isso como um grande valor. Elas acham que estão salvando o planeta Terra. E elas estão criando, na verdade, um séquito de devotos dependentes, de pessoas que não vão saber se autossustentar, não vão saber se automanter. E quando obterem um resultado, aquele resultado não é delas. Se você não paga para ter algo efetivamente seu, aquilo nunca será seu. Eu posso dar aqui na sua mão, mas não vai ser seu. Energeticamente falando, claro. Você até pode ter uma propriedade, mas energeticamente falando, não. Edi, como é que você vê tudo isso, Edi? Você está no grupo 1, 2, 3 ou 4?
E esse negócio que eu falei dos terapeutas, você já deve ter visto muito disso, não é, Edith? Como é que é isso aí para você? Já. Eu já fiz parte dessa escadinha toda. Eu comecei no 1, passei para o 2, no 3 e hoje eu me considero no 4. Eu sei que ainda tem muito para fazer, mas eu estando no 4, olhando para trás, eu percebo o quanto hoje isso faz a diferença. Aquilo que eu alcancei, acreditando que é investindo, que é buscando, que é olhando para si e se aperfeiçoando, é que vai ser o resultado mais para frente. E a gente colhe a cada instante, a gente percebe que o próprio universo já começa a dar as recompensas. E basta a gente ficar observando. Quanto a você dizer antes que as pessoas precisam se entregar, eu também consigo, eu imagino o seguinte: muitas vezes a pessoa tem todo o conhecimento, mas já foi buscar, na verdade, o autoconhecimento, mas não usa para si. Ele sabe o que o marido tem que mudar, o que a esposa tem que mudar, o vizinho, ele sabe todo mundo de quem tem que mudar, mas ele não tem a humildade para olhar para si e fazer a mudança através dele. Aí ele perde essa grande oportunidade de fazer essa mudança de dentro para fora. Porque não adianta ele querer mudar os outros para que fique bom para ele. Mas e ele? Vai fazer o que por ele? Né? Enquanto os outros estiverem fazendo por ele, nada vai acontecer de grande fora dele. Porque as grandiosidades partem de dentro de nós. Então a mudança interna reflete no externo. E a essas pessoas, geralmente, elas se queixam bastante porque nada dá certo. É óbvio, estão mexendo no ponto errado. Estão mexendo nos pontos fora delas, né? E numa outra noite que eu participei, eu já falei da dificuldade realmente dos terapeutas. A gente foi criado de um jeito que cobrar, olha, eu vou dizer que para mim foi uma das dificuldades maiores que eu tive que superar, o saber cobrar. Eu ainda acredito que não estou fazendo como deveria ser, mas eu já dei um salto enorme nesse sentido. E no momento que eu passei a me valorizar, de verdade, eu passei a ter clientes que me pagassem. Porque eu chegava a ter anotações em fichas que hoje em dia nem tenho mais, porque eu mentalizei que teria clientes que pagassem, clientes que aparecessem e que tivessem condições de pagar uma massagem ou qualquer atendimento que eu prestasse. E tinha uma época que as pessoas ficavam me devendo. E eu comecei a olhar para mim e me fiz a pergunta: o que está fazendo com que eu não receba mais? Aí eu passei a perceber que eu me matava trabalhando até 11, 12 horas por dia, eu também não me dava nada. Então, o que eu queria que os outros me dessem se eu não estivesse me dando? Eu peguei aquelas fichas todas, olhei para elas, olhei uma por uma e eu disse assim: a partir de hoje, ninguém mais dessas aqui me deve, aquelas que estavam atrasadas, né? E desprezei. Eu comecei a dar foco para aquilo que estava entrando e não para aquilo que não estava entrando. E a partir daquele momento eu mentalizei: a partir de hoje eu vou passar a cuidar de mim. Se eu tiver uma hora livre, eu não vou chamar naquela horinha que seria para mim, aquela pessoa para encaixar naquele horário. E eu hoje em dia eu tenho 1 dia e meio de folga. E quando eu tenho folgas durante o dia, eu aproveito para estudar, para relaxar, para dar uma volta, para tomar um lanche fora. E é muito incrível. Eu trabalho hoje em dia muito menos e eu tenho muito mais. Então, é um mecanismo estranho de se compreender, porque dá a impressão que isso não pode funcionar assim. Mas quando a gente toma isso como uma verdade e assume de que as coisas precisam mudar e vão mudar, a coisa acontece. Há um tempo atrás, quando deu aquela crise, eu acho que faz uns 5 anos mais ou menos, todo mundo falava em crise. E eu havia mentalizado que nem eu e nenhum dos meus clientes passariam por essa crise. E eu não tive nenhuma dificuldade, eu não tive nenhum cliente meu que tivesse crise na empresa, ou seja lá onde fosse.
Então, eu tive uma vida tranquila e normal durante todo esse processo de crise que eles falavam. Então, aí dá para ver o quanto a gente faz o seu mundo, a sua vida e as coisas acontecerem ou não acontecerem. Então, é muito decisão de cada um, né? E, então, é essa a minha participação que eu tenho que fazer hoje. Excelente, Edi. Olha, eu acho que você falou tudo, viu? Você falou tudo. E eu penso o seguinte: se as pessoas estivessem abertas para isso que você está colocando, olha, e eu queria dizer isso para todos vocês, principalmente vocês que estão aqui ao vivo, que vocês que estão aqui ao vivo, vocês são os mais dispostos de todos ainda, né? A Lili, o Marcelo, a Carol, a Denise, a Juliana, o Milton, a Rita, a Sueli, a Vera, o Walter e assim por diante. Olha, vocês, se vocês pudessem, sabe, eu gostaria muito eu não tenho muito palavras para dizer, mas eu gostaria tanto, mas tanto, tanto, que vocês compreendessem que a materialização dessa vida abençoada, dessa vida próspera, dessa vida bacana, da prosperidade, não é necessariamente uma coisa tão complicada. Você tem que se concentrar aqui, olha, mudar sua mentalidade. A hora que você muda sua mentalidade, a existência inteira, o universo, a vida, Deus, o cosmos, o nome que você quiser dar para isso, começa a conspirar a seu favor. Seu esforço não é só trabalhar, 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 mas você precisa fazer esse cultivo pessoal. Eu faço esse cultivo pessoal. Hoje eu aprendi, hoje eu não abro mão disso também. Hoje eu tiro tempo para mim, para o meu desfrute pessoal, para o meu estudo, para a minha meditação, para a minha atividade física. Então eu cuido muito bem de mim. Eu me valorizo. Então preste atenção nisso que eu estou falando. Olha, você aí que está precisando de um upgrade financeiro na sua vida, ou de uma parceria, de um relacionamento afetivo, ou de você que precisa melhorar a sua saúde, faça primeiro para você. Eu percebi muito isso. Quando eu só me dedicava, me doava, fazia, dava curso, dava palestra, atendia. Como você, Edi? Eu já passei por isso também. Mas só fazendo para os outros. Tudo para os outros. Doação para os outros. É os outros, os outros, os outros, os outros. Mas, porque não há problema nenhum nisso, viu? Mas não há problema nenhum em se dedicar, em se doar, desde que você também tenha a sua cota pessoal. E de preferência, você primeiro. Primeiro você se reabastece. Cris, vou fazer uma grande viagem, vou sair daqui de Marília, vou até o Rio de Janeiro, sei lá, 1000 quilômetros. Então tá bom. Então para no posto de gasolina, vê a calibragem do pneu, vê se o óleo tá no nível, enche o tanque, pede para o frentista dar uma limpadinha no para-brisa, e aí, meu amigo, pega a viagem. Ou seja, primeiro cuida do equipamento, de você mesmo. Aí você vai. Aí, né? Aí vai. Mas tem gente que faz o contrário. Já acorda, já é os outros, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí chega no dia exausto, com a língua de fora, e aí aquele tempinho de meditação, de cuidado pessoal, não faz. Então, a hora que você entender, pô, Cris, eu queria ser uma pessoa assim, mais amada pelos outros. Comece a se amar mais. Comece a olhar mais para você, se olhar no espelho. Eu ensinei já a técnica do espelho lá no cura interior. Você olha para o espelho e fala, claro, cara, é o seguinte, independente de tudo que passou, independente dos seus fracassos, independente das cabeçadas que você já deu na vida, eu te amo acima de qualquer coisa, eu estou contigo até o último. Eu estou do seu lado. Falar isso para você mesmo. E tirar tempo para cuidar de você. Tirar tempo para fazer sua meditação. E ir numa terapeuta, fazer uma massoterapia, um reiki. Cuidar de você. Ter muito carinho por você. Cris, eu preciso de uma projeção profissional. Perfeito. Comece a se valorizar. Escreve um texto, olha, pô, foi eu que escrevi isso aqui, né? Aqui em casa tem um quadro que eu pintei. Pô, é o meu quadro, eu que pintei, né? Isso aqui eu não troco por um Van Gogh, porque fui eu que fiz, né? Que coisa bacana, valorizar o que... Quando você se valoriza, todo mundo começa a te valorizar. As pessoas te respeitam, você abre a boca, todo mundo fica quieto. Por quê? Porque você está falando. Mas por quê? Porque antes você já se deu ouvidos. Se você se dá ouvidos, os outros começam a te dar ouvido. Mas se você não valoriza a sua própria opinião, meus amigos,
ninguém vai valorizar. Não fique esperando que aconteça do lado de fora o que você não está fazendo com você mesmo. Essa que é a grande verdade. Então, esse processo de materialização dos sonhos, de conquistar nossos objetivos, de ter uma vida abençoada, próspera, rica, saudável, afetivamente resolvida, isso não é tão complicado. Mas às vezes você é muito ansioso, você fica esperando muito lá fora, em relação a questões afetivas, é assim. Né? Você fica esperando a pessoa, a minha cara metade, a tampa da minha panela, a minha alma gêmea, quando é que vai vir? Ai, preciso de alguém. E você fica olhando lá fora. Olha para dentro primeiro. Se observa primeiro. Procura suprir, porque carência é o quanto você está longe de você mesmo. Então, começa a falar assim, eu vou cuidar muito bem de mim agora. Vou parar com toda essa palhaçada, eu vou ser a minha prioridade, eu vou me amar profundamente, eu vou me valorizar, eu vou fazer tudo o que eu puder de melhor e de bom para mim. Né? Eu vou ser uma pessoa bem nutrida, emocionalmente falando. E aí, olha, você se torna uma pessoa bacana, agradável, as pessoas começam a gostar de ficar do seu lado. Eu falei isso na semana passada, acho que nessa semana, né? Aí você se torna aquela pessoa, dá gosto de ficar perto. Pô, o cara começa a falar, dá vontade de ficar a noite inteira aqui ouvindo, porque, pô, que legal. Então você vai ser essa pessoa, porque você está bem nutrido. Você tá bem com você mesmo. E aí, meu amigo, minha amiga, nada segura você, tá bom? Então, Edi, é o seguinte, basicamente, o meu recado de hoje é esse. Então, são 4 situações possíveis. As pessoas que não sonham. 2, as pessoas que desistem cedo demais. 3, as pessoas que insistem, que são perseverantes, mas não possuem uma estratégia, não buscam esse conhecimento. E 4, as pessoas que sim, elas sonham, elas insistem, mas estão fazendo a coisa do jeito certo. Estão aqui matriculados na Unidarma, por exemplo, aprendendo, cultivando o desenvolvimento pessoal, estão dispostas a aprender dia após dia, entenderam o projeto da Unidarma, que é uma educação continuada, é todo dia, toda semana, o tempo todo ali aprendendo, crescendo, se desenvolvendo, e olha, todas essas pessoas vão se dar muito bem na vida, essa que é a verdade. Então eu deixo aqui o meu boa noite e deixo agora, Edi, peço que você, por favor, faça aí as despedidas dos amigos e da minha parte está tudo ok. Tá. Eu nem sei se você ficou sabendo, mas eu acabei fazendo nas últimas 3 semanas um webinário também. E eu falo na minha apresentação toda vez da Unidarma, porque eu digo sempre que eu devo tudo o que eu estou fazendo hoje e o que eu alcancei, eu devo isso à Unidarma. Porque se eu tenho um blog que hoje é buscado e já está na primeira página do Google, eu devo à Unidarma, ao Cris Almeida, Pami Garcia. Se hoje eu falo numa rádio e estou sentada aqui com vocês hoje falando, é porque isso foi treinado, foi muito treino, foi meu maior desafio falar, porque era um dos meus maiores problemas, eu diria, que hoje eu já não chamo mais problemas de problemas, e sim de desafios, mas assim, eu quero deixar aqui bem claro que entrar na Unidarma só sabe o que vai colher quem vai entrar para fazer a colheita. Porque cada um tem sua colheita especial, particular, pessoal, a essência é de cada um. Para mim, o desafio foi falar. Para o outro, de repente, é conquistar a independência financeira. Não que o meu não seja, mas antes de chegar nessa independência financeira, eu tinha outras pedras para tirar no caminho. E a Unidarma, ela ajuda a tirar uma a uma. E isso é o fantástico. E aquela história de passar a ter preguiça ou cansaço para qualquer coisa que seja, ou protelar, ou não colocar foco, isso a gente perde de tanto ouvir as marteladas do Cris Leida tocando nesse mesmo assunto. Né? Tem que ter foco, tem que levantar da cama de manhã, e já saber o que quer fazer, e é por aí, não tem outro caminho, é buscar a si mesmo. E isso é muito bom.
eu não sei se eu já contei aqui, mas uma vez eu fui numa palestra onde o cara, o senhor, o palestrante pediu assim: vocês sabem o segredo do ser feliz? E eu, caramba, o que que eu vou responder? Porque eu sei que eu sou extremamente feliz, mas eu não sei qual é o segredo. E aí ele foi perguntando um por um, e quando chegou na minha vez, eu disse: olha, eu não sei o segredo, mas eu sou extremamente feliz. Aí ele continuou perguntando e no fim ele chegou com a seguinte resposta: que o segredo do ser feliz é superar-se a cada instante. Então, se eu já era feliz antes de conhecer a Unidarma, depois de conhecer a Unidarma e eu consegui superar ainda mais, eu fiquei ainda mais feliz. Então, isso aí são buscas de cada um e eu já tenho a minha Unidarma pago até acho que março do ano que vem, porque não dá para viver mais sem. Isso aí é a fonte de. É o ar, dá para dizer que é o ar que se respira, porque quando se para de ter oxigênio, a gente fica, como se diz, apático, né? Fica cianótico, fica sem poder para continuar andando buscar essas coisas. E a Unidarma é literalmente oxigênio para impulsionar, para levar. E com essa humildade do Cris, onde o Cris dá todas as ferramentas e ele não fica observando cada um. Ele passa as ferramentas e ele diz, ó, andem com isso aqui. Então, isso que é o bacana. E eu quero agradecer muito a você, Cris, a Unidarma, a PAMI e a todos os meus colegas e a essas pessoas extraordinárias que estão nessa sala hoje à noite, porque, como o Cris sempre fala, e eu concordo com ele, essas pessoas fazem a diferença no planeta. E vão fazer muito mais na medida que eles cuidarem cada vez mais deles. Tá certo? Então, uma boa noite a cada um de vocês e muito obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.